Queridos irmãos e irmãs, na sequência, em uma das estrofes, o poeta diz: em sinais prefigurado por Abraão, foi imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Vejam, queridos irmãos e irmãs, a Eucaristia, a ela é atribuído um termo, anamnese, uma expressão que nos recorda, o que recorda, parece redundante, anamnese, outra expressão utilizada para o oposto, amnésia, recordação. Esse recordar ou esta memória não é um simples gesto ou um aceno de um acontecimento do passado, como nós podemos fazê-lo. Até mesmo na Quinta-feira Santa, nós fazemos memória com o lava-pés de um fato passado, e este fato permanece no passado. A anamnese para a liturgia é um acontecimento do passado que se faz presente, que com a liturgia é representado. Sim, representado não no sentido de algo que substitui ou algo que simplesmente acena para um acontecimento passado, mas como algo que traz para o hoje da história. Sim, um sacrifício memorial, que não é mais um sacrifício memorial como foi o sacrifício memorial dos judeus, quando Deus ordenou, instituiu a Páscoa judaica, para que ficasse na mente do povo, porque infelizmente, não somente com os hebreus, mas conosco, isso se verifica nos dias atuais. Nós somos mais aptos a usar a amnésia do que a anamnese. Somos mais levados ou conduzidos ao esquecimento do que propriamente à lembrança. E para que não venhamos a esquecer o que se deu no passado, e para que aquele povo não se esquecesse do que Deus realizou, de como o Senhor, com um braço forte e estendido, feriu o Egito por 10 vezes, e fez com que aquele povo que estava cativo politicamente lá no Êxodo, fosse libertado. Uma libertação política que se tornou imagem, representação da verdadeira libertação que Deus, já pela boca dos profetas, anunciava que faria em Jesus Cristo, a libertação do pecado e da morte, a liberdade total do homem, como dizia São Paulo VI, do homem todo e de todo homem, não de um aspecto, porque se pensássemos liberdade simplesmente no âmbito político, seria algo tão frágil que facilmente transitamos de uma realidade a outra e vamos perceber que esta liberdade, ela é uma coisa muito frágil, muito limitada. Deus quer para nós algo muito maior, a libertação integral do ser humano. Pois bem, um acontecimento do passado, que continuou no passado e que Deus ordena, institui a Páscoa judaica, para que o povo a cada ano recordasse o que Deus realizou. E não somente a cada ano, porque existia a Páscoa semanal. Daí o Shabat, que era em sua origem o sábado, uma instituição que celebrava a criação, ela celebrou também a cada semana, foi utilizada para celebrar, para recordar a libertação política de Israel. Vejam, esses acontecimentos do passado
são completamente diferentes quando nos referimos à liturgia. Porque a anamnese memorial do sacrifício eterno de Deus, operado por Jesus, é algo que toca o hoje da história. A palavra que o concílio utiliza, o Vaticano II, é atualização, que significa que é o mesmo sacrifício. Claro, Jesus não sofre outra vez, Jesus não sente as dores dos martelos, o sangue cruentamente não é derramado. O que acontece no altar é um ato sacramental do que Deus operou na cruz, mas o sacrifício que está no altar não é de um cadáver. No altar está o sacrifício, o cordeiro morto e ressuscitado, eternamente imolado como está no céu. É a presença real, e esta palavra é muito importante para a teologia, porque aqui nós entendemos o que nos distingue realmente, o que nos distingue, por exemplo, da doutrina protestante, no que tange justamente a concepção. Para os protestantes existe uma presença simbólica, e simbolismo aqui é um simbolismo de representação no sentido da palavra, de algo que está no lugar do outro. Chegam a dizer que existe uma presença simbólica comitantemente com a presença do pão, com a realidade do pão. A igreja diz que não. Existe uma transformação, a palavra é transubstanciação, uma palavra difícil, mas para dizer, tentar dizer o que acontece quando o padre impõe, o sacerdote, não necessariamente o padre, mas o sacerdote, o padre e o bispo, ambos, ou um destes, impõe as mãos sobre o pão e o vinho. O ser do pão e do vinho são transformados em Jesus, no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Presença real. É a mudança, o odor permanece, a aparência permanece, o sabor permanece. Mas é Cristo vivo. Eis o mistério da fé. Por isso que a igreja, ao final, aclama: mistério da fé. Tudo isto é mistério da fé. Mistério da fé e do amor. Mistério da fé para a salvação do mundo, que tem uma história. E essa palavra que recorro na liturgia, justamente para que nós olhemos para a primeira leitura. Muito significativo quando a leitora, aquela que fez a leitura, fez questão de pontuar Abraão, chamado ainda de Abrão, porque ele não aparece na Bíblia como Abraão, ele aparece como Abrão. Abrão quer dizer pai alto, como Sara na Bíblia aparece Sarai, que quer dizer princesa. E o que acontece, essa mudança, a mudança do nome na Bíblia é uma mudança profunda. Não é o povo hebreu, não é, infelizmente, nós não somos como o povo hebreu, que tem esse zelo, este cuidado com o significado dos nomes. Quanto mais exótico, quanto mais diferente, quanto mais extraordinário, aparentemente for o nome, mais optamos por colocar no filho. Quanto mais simples, mais as pessoas vão correndo deles, porque não olham para o significado do nome da pessoa. Abrão significa pai alto. Abraão. E quando se torna, quando o texto vai transitar para Abraão, quando aquele que era pai alto, pai elevado, a partir da circuncisão, a partir do pacto que fez, da aliança que fez com o Senhor, a partir da experiência de estar disposto a oferecer seu único filho, Isaque, a Deus, ele deixa de ser um pai alto em si mesmo para ser um pai elevado por ter uma grande prole. Pai Abraão, pai de uma multidão que não somente aqui Jesus é que irá
verdadeiramente dar o significado da história de Abraão. Porque para o povo judeu ainda hoje, resistente num orgulho, que não consegue entender o significado do termo, o significado da promessa que Deus fez a Abraão. Uma grande descendência que iria transcender da realidade do sangue e da carne. Uma descendência firmada naquilo que Abraão é, pai na fé. O pai de uma multidão gerada na fé. Como Sara deixa de ser princesa para ser rainha, deixa de ser alguém que é cuidada para cuidar, para ser instrumento da promessa com seu marido Abraão, para gerarem Isaque, a causa do riso, não para um casal de idosos, mas para toda a humanidade formada na promessa de Deus. E esse pai das multidões, gerado na fé, irá indicar o caminho de todas as multidões. Por isso que Abraão aparece como tipo de Jesus, ora tipo de Jesus, ora tipo do próprio Pai Eterno. Quando nós observamos o capítulo 18, mas sobretudo o capítulo 22, 18, nós temos o encontro de Abraão com as três personagens misteriosas no carvalho de Mambré, quando é revelado a Abraão que ele seria pai de Isaque, e ele ri. Sara também tem um conhecimento de que vai ser mãe e ri. Mas no capítulo 22, que considero mais importante que o capítulo 12, quando se faz a narração da vocação de Abraão. O capítulo 22, o famoso sacrifício de Abraão, não de Isaque. Isaque, o termo do texto hebraico diz que Isaque foi amarrado. Por isso que se celebra ainda hoje a amarração de Isaque. Ele não foi sacrificado. Quem se sacrificou? Abraão. E aquele texto, ele só pode ser bem compreendido à luz de Jesus no Calvário, falando com o Pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Mais ainda, quando em Lucas, e somente em Lucas, Jesus encerra a sua presença histórica neste mundo com a oração, parafraseando o Salmo 31, Jesus chama a Deus de Abba. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Somente à luz deste acontecimento podemos entender o que significou a amarração de Isaque, o sacrifício de Abraão nas terras de Moriá, no capítulo 22 do livro do Gênesis. E esta figura, que ora é colocada como tipo para Cristo, como Adão é tipo de Cristo, é aquela figura, é aquela prefiguração, figura prévia de Cristo no Antigo Testamento. Jesus será chamado novo Adão pela teologia paulina, como Abraão e ao mesmo tempo Isaque, porque ali fica claro, Abraão representa o sentimento de Deus diante do sacrifício do filho, enquanto que Jesus é o Isaque silencioso que carrega o lenho da cruz, que como verdadeira vítima, hóstia de Deus, não oferece a mínima resistência para se oferecer no Calvário, para se oferecer nas terras de Moriá. E é impressionante como o tempo todo o Antigo Testamento vai sendo desenvolvido e tentando identificar Jerusalém com o ambiente de Abraão. Por quê? Porque a tradição vai identificar esta figura mencionada na primeira leitura, no capítulo 14 do livro do Gênesis, que a carta aos Hebreus dedicará toda uma reflexão muito profunda. Irá dizer que ele, Melquisedeque, rei de Salém, Melquisedeque, ao mesmo tempo que é rei de Salém, aparece como rei da paz, rei da justiça, porque o mesmo termo que indica paz também indica justiça no hebraico. Esse rei da paz, esse rei da justiça,
que não apresenta ascendência nem descendência, nem alguém que veio antes, nem alguém que veio depois. E por isso que a carta aos Hebreus vai dedicar boa parte de sua obra para refletir Jesus justamente à luz desta figura misteriosa chamada Melquisedeque. Capítulo 7 da carta aos Hebreus, versículo de 1 em diante. Vai dizer que Jesus é sacerdote. A carta aos Hebreus fará uma leitura do Cristo como sacerdote, não na ordem de Arão, porque a ordem de Arão era uma ordem marcada por sucessão familiar, biológica. E recordemos aquilo que falei sobre Abraão, a compreensão de Abraão, quando fazemos a leitura da obra de Abraão, deste pai de uma multidão, com Sara, a rainha, é preciso entender à luz da fé, que transcende justamente a questão sanguínea, a comunicação vital, concomitante, biológica. É preciso entender muito mais profundamente esse mistério, e somente à luz de Cristo, entendendo que vai além. Lembrem daquilo que Jesus falava nas várias intervenções, quando alguém chegava e dizia: lá fora está tua mãe e teus irmãos. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que ouvem a palavra do Pai e observam. Quem são os íntimos? Quem compõe a mesa com o Senhor? Quem entra em comunhão com Ele? Quem assume o destino dele? Quem assume a vida dele? Não é somente vir à igreja e receber a Eucaristia e continuar vivendo como se fosse um pagão. Por isso que Melquisedeque aqui e Abraão, ambos estarão selados por um termo: sacrifício. Sim, ao sacerdote a missão essencial é sacrificar. E aqui a representação do pão e do vinho indica a mesma coisa, a vida. O pão, para a tradição judaica, diz a vida, a existência, o alimento cotidiano. Recordem que Jesus, quando apresenta o Pai Nosso, nas próximas semanas, nós teremos um domingo dedicado à oração do Pai Nosso, a meditar o Evangelho do Pai Nosso. Jesus vai dizer justamente que é necessário rezar pelo pão nosso de cada dia. Esse alimento que representa a vida, ao mesmo tempo que a vinha, que o vinho, sua coloração, nos recorda o sangue, e o sangue também diz a vida. Antes do pão, antes do vinho, a vida é de fato representada em ambas as espécies. É a vida que é sacrificada. Quando Melquisedeque apresenta as primeiras espécies a serem sacrificadas, de um ponto de vista sacerdotal, segundo a tradição bíblica, ali estão as espécies do pão e do vinho. Melquisedeque sacrifica o pão e o vinho e oferece a Abraão para que ele obtenha a paz. Significa, retome a comunhão. Recordem aquele princípio de libertação que falei antes. Aquele princípio de libertação que estava no coração de Deus, muito mais do que uma libertação política, porque Abraão já havia vencido a batalha. Abraão vinha de uma batalha e vinha agradecer por ter obtido êxito, porque sabe que não é somente pedir a Deus, mas mais do que pedir a Deus, o agradecer é importantíssimo. E o verdadeiro agradecimento implica em sacrifício. Se eu não me sacrifico, se não me ofereço, então esse agradecimento é agradecimento da boca para fora. Ele vem ao encontro de Melquisedeque, e Melquisedeque o abençoa, fazendo com que retome entre Abraão e Deus a paz, a comunhão, a harmonia, e mais ainda, concede a Abraão, concede a Abraão a justiça. E aqui justiça não é simplesmente dar aquilo que compete, justiça aqui é justificar. Recordem o episódio do fariseu e do publicano. Ambos subiram ao templo no mesmo horário. E a palavra de Deus diz que o fariseu, querendo se justificar,
ele queria apresentar a sua justificativa, quando na verdade diante de Deus nós vamos buscar a justiça de Deus. É Ele que nos justifica. E Abraão está indicando para nós que em Melquisedeque, no sacrifício de Melquisedeque, a humanidade é justificada. Um sacrifício que era tipo, porque o novo Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque, ela chega à sua plenitude em Jesus Cristo, porque Ele, este sumo e eterno sacerdote, que agora não oferece uma outra realidade, mas nas espécies utilizadas por Melquisedeque, do pão e do vinho, Jesus agora é Ele que se oferece. Para quê? Para nos conceder a paz com o Senhor, a comunhão com o Senhor, e concedendo a comunhão, Ele nos dá a justiça. Somos justificados pela justiça de Deus. E qual é a resposta de Abraão? Oferece os dízimos de tudo aquilo que possuía. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas pessoas na igreja que quando fala em dízimo vira a cara e diz a igreja é rica e não precisa e não sei o que, e utiliza milhares de justificativas. E você já percebeu que quanto mais a pessoa ela dá justificativa para fazer as coisas para Deus, mas parece que mais e mais a situação só piora? É não buscar a justiça de Deus. Se eu não me sacrifico, vejam, como o dízimo, mas a Eucaristia representada aqui como figura no sacrifício de Melquisedeque em favor de Abraão e da descendência, daquela descendência firmada na fé. Em ambos os casos o sacrifício se une, porque Melquisedeque oferece o pão e o vinho e Abraão oferece o dízimo. Nós na igreja, quando estamos em comunhão com o Senhor, a cada domingo, estamos aqui para receber das mãos do sacerdote agora da nova e eterna aliança, segundo a ordem de Melquisedeque, mas o sacerdócio é de Cristo, não é de Melquisedeque. O sacerdócio que reveste a igreja católica, que anima o seio da igreja católica, é o sacerdócio eterno de Cristo. Como diz o salmista, Salmo 110, que nós ouvimos: tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, eternamente. Mas para que esse sacerdócio? Esse sacerdócio aqui é firmado para oferecer o sacrifício de Deus, oferecer a Deus em favor do povo. E o povo responde objetivamente, consagrando e santificando o seu dízimo. Com o dízimo santificam o que tem. Abraão santificou todo o êxito de sua vitória, dando os dízimos de tudo aquilo que possuía. Nós na Santa Missa, quando vamos à missa, na hora da coleta, da procissão das oferendas, porque o ofertório na missa é a doxologia, quando o sacerdote toma as espécies consagradas, transformadas no corpo e sangue de Cristo e oferecem para o céu. Por isso que não voltam para o povo, voltam para o céu. E diz: por Cristo, com Cristo, em Cristo. Ali está o ofertório. Mas na hora da procissão das oferendas, quando o sacerdote está preparando as oferendas, os fiéis estão dando a sua oferta, porque estão se unindo. É um modo objetivo de se sacrificar. Aqui não é uma questão de dinheiro, é mais do que isso, porque na vida religiosa é preciso ter fé. Se eu não tenho uma visão espiritual de me sacrificar, eu estou longe da fé de Abraão, eu não tenho fé coisa nenhuma. É como a intenção na Santa Missa: eu me sacrifico em favor daquela pessoa que morreu. E de onde vem isso? Vem lá do segundo livro dos Macabeus, capítulo 12. Quando Judas Macabeus mandou oferecer uma quantia em dinheiro no templo, em favor de alguns companheiros que tinham perdido a vida em batalha. Já ali uma imagem da dimensão, aquilo que nos diz hoje a sequência, que nós ouvimos agora há pouco, a sequência da Santa Missa
de Corpus Christi, a dimensão de perceber, como diz também o canto que nós cantamos há pouco, eu quisera, pelas almas que mais, as mais pecadoras, eu te peço, Jesus, perdão. Sim, porque eu sei que o sacrifício de Cristo é eterno. O sacrifício de Cristo não tem limite, a gente não consegue alcançar os frutos da missa. Os frutos de tudo aquilo que acontece sacramentalmente no altar, nós não conseguimos alcançar, porque infelizmente, nós ainda somos tão incrédulos, meus irmãos e minhas irmãs. Nós ainda somos tão voltados para a carne, e infelizmente ainda não alcançamos a dimensão do Espírito. Não temos aquela sagrada visão sobrenatural. Ver o mundo como Deus vê, olhar o mundo como Jesus olha, contemplar o mundo segundo a ótica do Espírito Santo. Isso faz com que vamos nos afastando e perdendo o essencial. Por isso que hoje nós somos convidados realmente a partir da figura de Melquisedeque, de Abraão, deste encontro belíssimo que é prefiguração do sacrifício da Eucaristia. Essa figura sacerdotal, a quem o grande Pai dos que creem, Pai dos que professam a fé no único Deus verdadeiro, aquele que exaltou o Senhor e exultou quando na fé, à luz da fé, contemplou o dia de Jesus, como o próprio Cristo diz no Evangelho de João. Vamos pedir a graça de olhar o mundo com o olhar de Deus, e neste mistério que condensa, que une, que sintetiza, que resume inúmeros sinais históricos, mas que agora nos diz, não, nós não estamos falando de algo que se deu no passado, nós estamos aqui, pelo Espírito Santo, tocando e alcançando um evento, este evento que hoje nos torna agraciados, como foi Isabel, com a presença de Jesus no ventre da Santíssima Virgem Maria. Nós, que pela graça do Espírito Santo, nos tornamos todos, ao receber Jesus vivo na Eucaristia, sacrários vivos, que nós o adoremos, reconhecendo com nossa vida um culto, uma liturgia existencial, de amor, de adoração, de gratidão. E tenhamos muito cuidado, para que nestes dias de muito barulho, muita sanfona, de milho e de festa, que a gente não se esqueça daquele conselho salutar que disse João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Quando eu diminuo, ele aparece. Quando eu me coloco numa posição inferior, aí ele se torna Senhor. E a minha vida é robustecida por esta presença. Vamos pedir a Nossa Senhora, a mãe do Cristo Eucarístico, a mãe do Cristo Eucaristia, mãe de Deus, a Theotokos, que interceda por nós, pela igreja, pelos cristãos, pelos sacerdotes, pelos diáconos que preparam o altar, pelos sacerdotes que nos dão os sacramentos, especialmente o perdão dos pecados, que é a justificação, a justiça de Deus, como foi Melquisedeque, mas que também nos oferece o pão da vida eterna, que nos alimenta com esta paz, com esta comunhão, com este pacto, com esta aliança eterna de amor, nova e eterna, que a cada Eucaristia, ao celebrarmos, atualizamos o único sacrifício eterno, até que Ele volte, até que Ele venha, quando nós o contemplaremos tal qual Ele é. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Louvado seja nosso Senhor e amado Jesus Cristo.